hoje, 13 de outubro de 2010, Projeto Memória História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com o Unimonte, entrevistando o senhor Capitão Manuel. Aqui quem fala é o historiador da FANS, Roberto Tavares. Boa tarde, Capitão Manuel. O seu nome completo e data de nascimento. Boa tarde, Roberto. Manuel Ribeiro dos Santos. Nasci em 3 de março de 1936. O senhor nasceu aonde? Olha, pode contar aquela história. Né? Eu tenho uma história para contar com relação ao meu nascimento. Eu nasci realmente, como era costume na época, na casa da minha avó materna, que morava em São Bernardo do Campo. Mas, no duro, meu pai era funcionário da usina hidroelétrica de Cubatão, a Enborg, né? E, evidentemente, que eu fui gerado ali. E, na época, Cubatão era distrito de Santos. Mas era costume também, na época, se nascer a parturiente ir para a casa da mãe, né? E lá acontecia o nascimento da criança com parteira. Isso aconteceu comigo. Antes do nascimento, minha mãe foi para a casa da mãe dela, que era de São Bernardo do Campo, e lá eu nasci com parteira. Muito bem. Tinha um período de 40 dias que a mulher tinha que fazer um resguardo. Depois dos 40 dias, eu voltei para a usina da Light, em Cubatão, onde já tínhamos casa há algum tempo. Muito bem. Quando meu pai foi me registrar e falaram para ele vir a Santos, ele falou, não, o menino nasceu em São Bernardo do Campo e eu tenho que registrá-lo lá. Muito bem. Nessa altura, ele foi e me registrou lá. Acontece que ele tinha um hábito, meu pai era baiano, que ele trouxe lá da casa dos pais. Era de dar o nome aos filhos, iniciando todos com a mesma letra. Então, a primeira irmã minha, que era mais velha, se chamava Delaides. O segundo filho, se tivesse, e fosse menina, Deraldina. Se fosse homem, Deraldo. Muito bem, nasci eu, Deraldo, né? Só que meu pai levou uns 2 meses para me registrar no cartório em São Bernardo. E levou com ele um padrinho, que é o meu padrinho, que era amigo dele. Quando chegamos lá, quando eles chegaram lá, desculpe, pediram o nome do menino. Meu pai falou Manuel. Não, meu pai falou Deraldo. Vira, o padrinho diz assim, não, senhor Elpidio, você recebe uma carta lá da Bahia dizendo que o seu pai faleceu e você tem um filho homem? Não tem nada de Deraldo, não. O nome dele é Manuel. Por favor, é Manuel. Bem, meu pai não falou mais nada, calou a boca, não avisou na casa da minha avó e eu era o Deraldo. Deraldo, pois bem, guardou a certidão. Eu fiz o primário até o 3º ano na escola, na usina na Light, a professora era a dona Luci Burgos. E ela sabia que meu nome no duro era Manuel, mas todo mundo me chamava Deraldo, eu continuei Deraldo. Bem, 4º ano, eu vim para o grupo escolar de Cubatão, porque lá não davam diploma. Concluí, né? O 4º ano, entrega de diploma, chamaram o Manuel.
Você foi? Nem eu. Eu era o Deraldo. Aí veio a professora, já vai lá, que o diploma é o seu. Eu falei, não me chamaram, vai lá. Bom, peguei o diploma, voltei, né? E naquela época ninguém era louco de abrir o canudo para ver o que tinha dentro, né? Fui embora para casa, minha mãe guardou. Muito bem. Prestei concurso para o Santista em Santos, para inicial ginasial, passei. Aí começou a confusão. A usina da Light dava um ônibus para os escolares. Saía de manhã, voltava às 11 horas para o pessoal da tarde, pegava o pessoal que saía de manhã, isso todos os dias. Dentro do ônibus. Antes do dentro do ônibus teve um problema. Chamada. Nós tínhamos 5 aulas por dia, né? Cada chamada, eu lá ligava para o Manuel, eu estou esperando o Deraldo. Bom, com uma semana mandaram chamar meu pai. Quando eu levo a cartinha, quase levei uma surra, que meu pai era danadão com isso. Você já brincou, já fez deu alteração no colégio? Não, senhor, é meu nome. Que problema de nome, Deraldo? Eu falei, pai, eu não sou o Deraldo. Como não é o Deraldo? Eu vou ver o que houve. Chegou lá, começou a falar com o reitor, mandaram me chamar, né? Cheguei, cumprimentei, tomei a bênção do meu pai, cumprimentei o reitor e meu pai, Deraldo, porque Deraldo, como é que não responde a chamada, Deraldo? Aí o reitor chegou e falou assim, senhor Pídio, com licença, qual é o nome do menino? O Deraldo. Aí eu falei, é meu nome, pai, o senhor está vendo? Cala a boca que criança não se mete na conversa dos mais velhos. O senhor está chamando o menino por outro nome? Aí ele se tocou, o senhor me desculpa, o menino tem razão. E contou a história que eu já relatei para vocês. Consequência, no ônibus eu era Deraldo, no colégio eu era Manuel. E até hoje, se vocês forem numa recepção em casa, de aniversário, qualquer coisa, todo mundo me chama por Deraldo. O pessoal fica meio invocado. Bom, consequência da história, depois dessa bronca que eu tomei do meu pai, eu decorei a chamada. Podia ser de trás para frente, frente para trás, que eu respondia a presença para o Manuel, né? Então, isso foi a primeira situação engraçada que aconteceu comigo, que eu guardo até hoje. Em casa, eu sou o Deraldo, né? Muito bem. Aí, terminei o Santista. Anteriormente, a gente não falou o nome completo dos seus pais. Ah! O nome da sua mãe e profissão do seu pai, você falou que trabalhava lá, mas... Isso. Onde ele veio na Bahia, se tem essa história. Positivo. O nome do meu pai era, que já faleceu, evidentemente, Eupídio Ribeiro dos Santos. Da minha mãe era Maria Luísa Bernardinelli dos Santos, né? Meu pai era um tipo de delegado na usina da Light. Aquela guarda que existia nas porteiras, na subida da serra, onde descem até hoje os canos de água para alimentar as turbinas, né? Tinham guardas ali. E meu pai era o responsável por essa área, né? Era um estilo de delegado, andava armado, isso autorizado, né? Então, a gente, em casa, eu vivia numa situação danada. Maneira de falar. Eu, por exemplo, não podia jogar, vou falar o nome da época, a fubeca, bolinha. Por quê? Porque os colegas
usavam aquilo como estilingue, quebravam vidraça, quebravam lâmpada. Eu não podia nem ter a bolinha. E ele era realmente rigoroso na disciplina, né? Então, a gente procurava usar dessa maneira. Já minha mãe era totalmente o contrário, uma calma total, resolvia os problemas da gente da melhor maneira possível. E eu, então, nasci e me criei ali, né? Era uma mini cidade. Hoje, sou sincero, não vou mais lá, não sei como é que está aquilo, mas tinha tudo. Tinha armazém, tinha hospital, tinha farmácia, tudo o que se precisasse, a gente tinha lá dentro. E eu fiquei vivendo aquela vida do Deraldo, né? Pois bem, depois de voltando ao que eu comentei do Santista, eu fiz o ginasial, fui para o científico, porque a minha ideia era fazer faculdade de engenharia, até pelo que eu via na usina, né? Nessa situação, quando eu estava no segundo ano, me convocaram. Antes disso, no segundo ano, 2 colegas meus, que éramos da mesma turminha de nota, um era até filho do secretário da alfândega, era o Altman do Paraná Bozon, e o Luiz Carlos, que era filho de um médico aqui de nível. Me chamaram. Manuel, você não quer fazer o concurso para a escola preparatória de cadetes? Eu falei, quero. Então, só um momento. O Santista era tido, né, como um colégio de classe média alta. Alta, é. Como que o senhor foi estudar no Santista? Tudo isso aconteceu porque a Light, né, lá a usina da Light, dava a condução para trazer os alunos. E todos os colegas da minha idade, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, estudavam ou no Santista, ou no Escolástica Rosa, ou então ali na Mato Grosso era... Canadá. Né? E as meninas nos colégios de freira. Então, dentro dessa situação que você comentou, meu pai me matriculou no Santista. E, veja bem, eu sentia que a coisa era complicada para ele, porque quando tinha que pagar mensalidade, eu via ele comentar com minha mãe, né, que precisava fazer economia, ou então tinha que me tirar do colégio, pôr num colégio estadual, municipal. E eles garantiram essa situação para mim, veja bem. Aí, nesse período que me convidaram para fazer fazer a seleção, o que aconteceu? Meu pai recebeu um convite para ir trabalhar na refinaria, no mesmo setor dele, ganhando 3 vezes mais do que ele ganhava na Light. Você veja, veio de acordo com o que você pediu do Santista. E meu pai concordou. O que aconteceu? Aí nós tivemos que sair lá da usina da Light, né? E viemos morar em Cubatão. Aí a coisa melhorou. Mas, nessa altura, eu fui convocado os colegas, o Altman e o Luiz Carlos. Maneco, você já recebeu o teu número? Não. Eles foram fazer exame, passaram e eu não recebi nada. Depois de um tempo, chegaram os parentes do meu pai, que tinham parentes lá na Light. Aí meu pai pediu para mim levá-los. Fui lá levá-los.
Quando cheguei na porteira, os guardas me conheciam, falaram, olha, passa no antigo escritório do seu pai, que tem uns 3 sacos lá com documento para ele. Era aquele saco de antigo, de açúcar. Aí passei lá, peguei os 3 sacos, chego em casa, abro tudo. Estava lá um documento da Escola Preparatória de Campina para que eu complementasse com outro documento que eu não mandei. Consequência, os 2 passaram e foram fazer a preparatória, depois foram para a academia. E eu recebi uma cartinha, na época, para ir servir no Itaipu. Quando você falava Itaipu, naquela época, era a mesma coisa de falar aquele presídio lá no Rio de Janeiro, que ficava lá no mar. Bom, e toda a chefia na refinaria era de coronel, tenente-coronel para cima. Eu fiz o concurso para a refinaria, o primeiro concurso, passei. Nessa altura, começava em julho o concurso, e me convocaram para o dia 5 de junho, estar lá no Itaipu. Aí eu cheguei e falei para o meu pai, vê se o senhor fala com o seu chefe, que era um coronel, se ele pode fazer com que eu faça o concurso, o próximo concurso, para não perder, né, a vaga. Aí meu pai chegou e foi falar com o coronel, né? Explicou para ele, olha, tem um filho que está no 2º científico, no Colégio Santista, foi convocado para servir no Itaipu e ele passou no concurso nosso aqui. Será que o senhor tinha condição de ver da possibilidade dele fazer o 2º concurso? Aí o coronel chega para o meu pai, o senhor não está enganado? Seu filho deve estar fazendo o 2º ginasial. Meu pai falou, não, é o 2º científico, sim. Lá no colégio de padre, em Santos. Não sei. Aí vira o coronel e diz o seguinte, seu filho não vai servir coisa nenhuma. O comandante do Itaipu é meu colega de turma. Me dá o nome dele, dê o nome. Manda ele levar isso lá. Eu lá sabia onde era Itaipu. Aí me deram uma dica. Desci no Chico de Paula, tomei o bonde 1, cheguei na pracinha do Correio, me falaram, ó, essa jardineira aí é que vai lá para a Praia Grande. Falei com o motorista, ele falou, senta aí atrás que eu resolvo isso com você. Porque eu falei, eu não sei onde é a Fortaleza, o senhor me avisa? Não, senta aí, está tudo bem. Aí passamos Ponte Pêncil, quando nós viramos para pegar aquele retão do Itaipu, tinha um curtume ali do lado, uma fedentina terrível. E, do lado da estrada que ia para o Itaipu, tinha uma vala, que era o esgoto de Santos, era outra fedentina danada. Só uns 100 metros antes de chegar na Fortaleza é que ela entrava no cano e ia costeando, que até hoje tem cano lá, muita gente não sabe nem o que era aquilo, e deixava lá na ponta do morro, né, o esgoto. Bem, nessa altura desci. Quando cheguei perto da entrada, veio um soldado, mostrei a cartinha, eu não sabia o que era soldado, sargento, cabo, coronel, não entendia nada disso. Aí veio o cabo, depois veio o sargento. Aí ligaram lá para dentro, 2 soldados foram me levar e o oficial de dia me esperando lá. Aí, conversando com ele, quando eu disse que estava fazendo científico, né? O segundo, ele falou, você está fazendo científico? Eu falei, estou, 2º ano. Você não vai servir coisa nenhuma, não. Só que o comandante está de férias. Você vai falar com o major. Por sinal, o nome dele era Padilha. Depois teve uma gozação na televisão com esse nome. Cheguei lá com o major Padilha e me tratou bem, cafezinho, tudo, conversamos, queria saber onde era o colégio, aquela história toda. E, final da história, olha, eu não aceito pedido nem da minha mãe.
quando o comandante voltar, você já vai estar servindo. Eu falei, olha, o senhor desculpe, foi seu colega que mandou. Eu estudo num colégio que eu marcho todo dia, eu entendo de ordem unida, por voz, por corneta. Eu não tenho medo de servir, não. Não, não é isso. Eu é que não aceito essas coisas. Saí. Falei para o oficial de dia. Ele falou, mas não é possível, esse major só cria problema aqui nessa unidade. Não fala para ninguém, espera aí. Eu vou buscar o telefone do coronel que está lá no Rio, né? Você fala para o seu pai e o coronel lá liga para ele, você não vai servir nada. Voltou, enfiou no bolso da camisa e eu fiquei danado da vida, né? Eu falei, meu Deus do céu, ele pensa que eu tenho medo de servir, eu vou servir. Vim, falei para o meu pai, conversei com ele, mostrei o telefone, eu falei, mas pai, vê se ele adia. Se ele adiar, está tudo tranquilo. E ele adiou. Muito bem, fui servir. Olha a barbaridade. 50% do efetivo analfabeto. Uns 30% sem completar o primário. Incorporaram um colega com o primeiro de contador, eu com o segundo científico, um professor com 23 anos já dava aula como refratário. Bom, já viu lá dentro o que aconteceu, né? A gente dominou aquele negócio. Primeira baixa. O comandante da minha bateria, olha a coincidência. Que ano você foi servir, então? Que ano você serviu? 1955. Vocês devem até conhecer. É Coronel Ney, é santista. Ele serviu com Carvalhinho, ele foi assessor do Carvalhinho na Santa Casa. Era capitão e meu comandante de bateria. Uma semana antes da baixa me chamou. Manuel, o médico não te deu alta. Por que ele falou isso? Porque eu tinha machucado um joelho jogando voleibol, mas essa torção boba, eu já estava outra vez jogando voleibol, basquete, aquela coisa arada toda. Vira ele e diz assim, não pode, você vai embora, você torce o joelho aí outra vez e vai lá para a justiça querendo que o exército te pague. Não pode. Sim, senhor. Segunda baixa, um mês depois. Uma semana me chama outra vez. Eu falei, capitão, poxa, eu fiz as coisas todas direitinho aqui dentro. Eu vou sair com os maus elementos. O médico não te deu alta. Sim, senhor. Já fui chateado. 2 semanas depois da baixa, me chama outra vez. Eu falei, ele vai querer me prender agora. Chega, me apresentei para ele. Manuel, se eu te promover a sargento, olha só, você fica no exército? Eu falei, como, capitão? Se eu te promover a sargento, você fica no exército? Eu falei, fico. Fica mesmo? Eu falei, fico. Abriu a gaveta, o requerimento já estava pronto. Assina aqui. Por quê? Naquela época, podia ser promovido quem tinha o ginasial completo. Eu com o segundo científico, você já viu, né? E numa unidade de artilharia, que o problema maior da artilharia é a parte de álgebra, né? Triangulação, aquele negócio todo. Assinei. Completei 1 ano, fui promovido a sargento. Os colegas da academia, com 1 ano, estavam fazendo o 2º ano da escola preparatória, né? Bom, e aí vem embora a minha vida. A gente, para sair de um posto ou de uma graduação para outra, 3 anos. Em 3 anos, o elemento tinha pontos por volta de 12,5 pontos se doasse uma vez sangue. Sabe quanto o científico me dava? 12 pontos. Eu entrava no quadro de acesso, era promovido. Cheguei lá,
né? O Galileu já era segundo sargento, aquela turma toda. Eu fui segundo sargento com o Galileu. E só não saí primeiro na frente dele, porque veio uma lei da praia, né, de guerra, que quem tivesse participado em determinadas situações podia ser promovido a oficial desde que tivesse o curso, o curso de seleção, né? Que a gente, para ser promovido, tinha que fazer esse curso também. Fiz tranquilamente, a coisa era... Então, você veja, os colegas, 6 anos depois, porque foram 3 de preparatória, mais 3 de academia, saíram, vieram servir em São Paulo. Eu era segundo sargento já. Eles eram o quê? Aspirante, vieram como aspirante. Mas 6 meses depois, promovidos a tenente. Todos 2 pediram baixa, não quiseram ficar. Porque, realmente, como eles formaram um médico e o outro era engenheiro, ganhavam muito mais naquela época, né? Então, eu continuei minha vida militar e aí vejo o que rendeu para mim. Eu, para sair subtenente, tinha que ter 15 anos de serviço. Eu fiquei em condições de sair subtenente com 11 anos e meio, eu já era o primeiro do quadro de acesso. 11 não, 12 anos. Eu tive que esperar 3 anos e meio para sair subtenente. Muito bem. E aí foi uma... Você servia aonde? Você era o primeiro sargento aonde? Eu fui primeiro sargento aqui no QG, em Santos. E aí fui transferido para São Paulo, fui ser secretário do Erasmo, que era chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar. Ele já me conhecia aqui. E lá foi um caso engraçado. Quando eu cheguei lá me apresentando, né, vira o coronel, que era o ajudante-geral, e diz assim para mim: você sabe com quem você vai trabalhar? Eu falei: sei, com o coronel Erasmo. Você conhece ele? Eu falei: conheço. Então, vou já te falar uma coisa. Não venha aqui me pedir para sair da sessão ser trocado. Eu falei: não, conheço o coronel. Então, tá bom. E eu conhecia mesmo. Então, que ano nós estamos? 1900 e... Essa altura, 55, 65, 70. 1970. 70. Você está lá em São Paulo como primeiro sargento? Como primeiro sargento auxiliar do Erasmo. E todo mundo, engraçado que todo mundo ficava preocupado com o Erasmo, porque ele era diferente. Tinha um médico, já de idade e tal, tinha receio de falar com ele, porque ele, quando chegou lá, começou a tal lei da FEB, que era para promover o pessoal que teve na FEB ou que tomou parte em atividades que davam esse direito. E tinha lá um processo danado. E ninguém mexia nisso. Ele chegou lá, como eu tinha toda a regulamentação, isso eu sempre guardei comigo, mostrei para ele. Falei: não é possível, chama o médico. Coitado, deu uma bronca no coitado, o doutor. Bom, para resumir, ele, quando chegava, precisava falar com ele, ligava para mim: Manuel, como é que está o chefe hoje? Está calmo? Aí eu falei para o Erasmo, chefe, trata bem o nosso doutor aí, o senhor vai matar ele do coração. Como vai matar do coração? Ele tem medo de vir falar com o senhor. Só da branca, né? Ele falou: não, tá certo, pode deixar. Aí a primeira vez que ele entrou lá, falou assim: você tem medo de falar comigo, rapaz? É que eu sou assim mesmo. O Manuel me falou aí que eu vou te matar do coração. Aí ficou a coisa amenizada. Então, essas coisinhas
vem acontecendo, só estou dando uma noção geral do que é a vida militar. Todo oficial como eu, que do quadro auxiliar, ele completa os 35 anos, às vezes espera 2, 3 anos para sair capitão, até mais, para ir com os proventos do posto superior, né? Pois bem, eu fiquei 4 anos como capitão para poder completar os 35 anos de serviço. Então, você veja, os outros colegas, né, que podiam fazer a carreira foram embora. Então, eu não posso me queixar, a coisa tem... Então, você foi primeiro sargento lá em... Fala rapidamente a sua carreira militar. Como assim que você queria? Primeiro sargento lá em São Paulo. Depois... Bom. Primeiro sargento em São Paulo. Aí chegou eu fui promovido. Vim para Santos novamente, fui promovido aqui a segundo tenente do quadro auxiliar. Por que quadro auxiliar? Por quê? Porque eu não sou da academia. Entendeu? Todo mundo que vem da tropa fica no quadro auxiliar? No quadro auxiliar. Você faz cursos que lhe dão direito a isso. Se não passar nos cursos, dança. Muito bem. Então, isso me ajudou de tal forma que, quando eu estava aqui como subtenente... Subtenente aonde você estava? Aqui também. Que quartel? Começamos com o Comando de Artilharia de Costa, que ficava ali na Conselheiro Nébias 210, que hoje tem um prédio, e o gasômetro. Você sempre trabalhava mais em... Burocracia. Burocracia. Tudo comigo era burocracia. Bom, não tem dúvida, né? Lá no Itaipu, quando começaram a dar instrução de tiro, como é que fazia para acertar o alvo, corrigir o tiro, vinham com uma formulazinha. Por sinal, o nome do tenente é até engraçado, era Itapicuru. Aí um dia ele pegou aquilo, veio e falou, eu fui lá e falei, mas chefe, não precisa tudo isso aqui por triangulação, seno, cosseno, cotangente, a gente resolve na hora. Manuel, esquece que você tem o científico e decore essa formulazinha. Tinha umas maquininhas que fazia assim, né? Para acertar, né? Aí eu falei assim, senhor, tá bom. Mas realmente isso tudo me ajudou. Eu não falei, não comentei com você, mas eu tive essa série de promoções por causa do curso. Quem estava iniciando o curso, vamos dizer assim, colegial, já era alto nível. Então, o senhor é segundo-tenente aqui na bateria de comando? Fui segundo-tenente aqui. Que ano mais ou menos está aí? Tenente foi em... Deixa eu ver aqui uma coisa. 65... Foi por volta de 65, no quartel-general, hein? 75? 65. Aí, como eu trabalhava em área de burocracia, eu sabia quando eu estava ficando mais antigo na graduação. E o mais antigo é que era movimentado. Quando eu chegava nessa época, eu arrumava um lugar para mim ir. E aonde era? São Paulo. Porque a esposa trabalhava na refinaria, as filhas estudavam no Coração de Maria. Eu falei que se eu perder o salário da esposa, eu estou bombardeado. Quando você está aqui, segundo-tenente, ali na bateria de comando, e como é que é Santos? Fala sobre Santos um pouco nessa época. Santos nessa época. Veja... década de 60 ou 70, capitão? 60. 60, é? 60, mas fiquei aqui 70 também. Certo.
E acabei minha carreira militar aqui. Fala, Na época da fala, explosão do gasômetro, Isso. eu estava no quartel. Então, veja, Santos sempre foi destaque dentro do cenário, vamos dizer assim, esportivo, dentro do cenário dentro do cenário também político. Ele sempre teve nome, porque sempre se destacou como a melhor cidade do estado de São Paulo, porque o Porto sempre foi o maior porto da América Latina. E isso dava status para Santos. Então, a gente tinha vantagem em morar em Santos. São Vicente já era São Vicente, né? Como tem hoje. Aqui do lado, Bertioga, nem se falava porque era de Santos, né? Era Guarujá. Guarujá era mais lá a área da praia, porque tinha o Forte dos Andradas. Para a gente ir para o forte tinha que ir pela praia, não tinha estrada. Então, Santos tinha destaque. Você morar aqui, as praias sempre se destacaram, não é? Tivemos governantes aqui que sempre procuraram zelar por essa área. Por exemplo, a calçada, a Avenida da Praia, mais a parte de jardim, lá na frente tem uma mureta. Aquilo resolve problemas imensos. A gente está tendo aqui um problema desse final de semana com a maré alta aqui em Mongaguá. Por quê? É tudo areia. A onda vem, vai embora e leva tudo. Então, são os exemplos assim que já naquela época a gente tinha essa vantagem. Então, se destacava dentro do estado de São Paulo, que era o principal estado do nosso Brasil, que era destaque nacional. Então, eu também, com isso, levei muita vantagem. E quais os principais lugares de lazer aqui em Santos naquela época, fora a praia? Fora a praia, a gente tinha os cinemas. Cinemas ficavam aonde? Hã? Cinemas ficavam aonde? Você tinha aqui o que foi reformado e ali na Praça dos Andradas, esqueci agora. Guarani, podia ir lá no Coliseu, podia vir aqui. Nós tínhamos pelo menos 2 cinemas aqui, um que era o do Rox e o outro... Ai, meu Deus. Tinham 2 cinemas bons aqui na cidade, ali na costa. Né? O Tio Gonzaga, era Cinelândia, não era? Era. Não tem dúvida. A Praça da República sempre teve a sua área usada para qualquer evento de coletividade. República, né? Isso, vamos falar isso na próxima. 13 de outubro de 2010, segunda parte do depoimento do capitão Manuel. Então, nós estamos falando dos cinemas de Santos, do divertimento. Que nós tínhamos aqui. Outra coisa importante, na minha época, o grande divertimento da juventude era bailinho. Então, os clubes todos tinham a domingueira, ou então, no sábado, baile. Não é que tinha orquestra, as coisas, não, é no velho disco de vinil, colocavam ali e o pessoal dançava. Se você pegar o pessoal antigo aí, da nossa época, todo mundo dança. Por quê? Era o divertimento naquela época. As meninas, as moças ficavam de um lado no salão, os rapazes de outro. Ele tirava a moça para dançar. Se ela não quisesse, né, dizia não, dava a famosa tábua. E sabia que o sujeito não dançava bem,
também não dançava. A gente dava um sinalzinho um para o outro e resolvia o problema, né? E eu comento isso com as minhas netas. Hoje, se fizer um negócio desse, o nego já senta ali a mão. Então, era um grande... Acho que era onde se concentrava a maior parte da juventude, né? Tirando a praia e cinema, porque aí o cinema era pago. Né? O seu tempo é o tempo do samba-danças ali? É seu tempo? Sim, sim. Eu vou comentar até um fato. É história. Quer dizer, da história. O Sargento Galileu, ele tocava pistão muito bem, tocava no samba-dança. Então, a gente, para ir lá, o soldado não podia ir porque tinha que ir fardado. Pois bem, eu frequentei o samba-dança. E digo mais, tinha o direito de dançar com determinadas moças que, no fim, se tornavam amigas da gente. Por quê? Porque ia gente para lá que não sabia dançar e machucavam os pés dela. Se bobear, não ia de botina para lá, poxa. Então, a gente que dançava, ela já quebrava o galho. O senhor era bom de dança? Olha, desculpe a modéstia. Dizem. Não, eu gosto de dançar, sem brincadeira. Qualquer coisa. As netas ficam loucas da vida. Bom, eu criei um caso para as minhas filhas. Eu ia para baile com a Helena e as duas filhas. E dançava as três. Tanto é que eu levava camisa a mais. Porque suava demais, né? Trocava de camisa. Pois bem, casaram. Os maridos já eram do iê, não dançavam. Acabaram ensinando os maridos a dançar. Aí, por causa do vô, né? Do pai. Conta aí sobre o samba-dança. Fala do samba-dança mais. Bom, é isso que eu digo. Vamos dizer assim, você entrava, para adentrar o salão você tinha que pegar uma ficha, né? E toda vez que você dançava, ela picotava, entendeu? Essa ficha. Quando você saía, você tinha que pagar pelos picotes que tinha na ficha. Por isso que eu falei que a gente dançando bem, elas quebravam o galho. Então, dançava 2, 3 vezes, elas picotavam uma vez. Para o quê? Estarem sempre livres de pisões, essas coisas assim. Então, por exemplo, tinha 2, 3. Dançava com uma, depois dançava com a outra, voltava novamente. A gente ganhava ali de música para dançar sem pagar 6, 7. E por isso que não podia ficar só com uma, que o dono lá do samba-dança desconfiava, né? Então você fazia a roda. Mas na época era o melhor lugar para quem não tinha assim onde ir se divertir. Era o samba-dança. E Santos teve aquele problema de que, com a expansão, vamos dizer assim, as famílias vieram para o lado de cá, vieram para a área da praia, né? E começou a habitação aqui. E ficou ali meio relegado. E tinha problemas sérios, viu? Com essa situação. Não tinha briga? Tinha. Aí eu volto à época do Exército. Tinha que ter uma patrulha nossa para fazer rodízio na área das boates, né? Porque virava e mexia, particularmente quando chegava navio da Marinha aqui, né? Levava-se também
incluía-se também na nossa guarda pessoal da Marinha, porque chegava, acabava com a briga, uma briga feia mesmo, de não entrar mais no salão, brigar, nego rolar a escada. E aí vinha o problema, porque o soldado, depois de 10 horas, não podia estar na rua, né? E ele não podia andar sem farda. Normalmente, quando brigavam, estavam sem farda. Aí era cadeia no duro. No Sambadás tinha leão de chácara, né? Exatamente. Mas a gente passava a ser conhecido. Não, sei. Né? As meninas já falavam. Quem era o leão de chácara naquela época lá? Olha, rapaz, dos que eu conheci, mais nenhum por aqui, porque eles já eram idosos, Quem né? era? E sujeito mais Você lembra truculento. deles? O nome deles? Agora você me deu. Feijoada, não era? No seu tempo, não? Tinha. Feijoada. Nomezinho todo assim. Isso, Era um tipo de apelido, não era nem nome. Mas muito bom. Então, você veja, estava falando da vida militar, quer ver outra coisa engraçada que aconteceu comigo, foi o seguinte. Eu servi, quando estava aqui no QG, veio servir um general aqui, aí já era o comando de artilharia de costa e antiaérea. Começou general. Era o general... A memória me trai. Bom, serviu aqui. Nessa altura, eu era subtenente. Fui promovido e fui para a 2ª Região Militar. Isso depois de já ter ido e servido ter sido secretário do Erasmo. Só que eu cheguei lá, comecei a assumir uma função, houve a mudança do comando da região. Alvir Soto veio servir, ele já era general de divisão, veio servir na região. E aí todo mundo ficou meio aloprado, porque a primeira coisa que ele mandou de recado é que ia acabar com a Operação Cometa. O que era a Operação Cometa? Na sexta-feira, o pessoal almoçava e ia embora. Iam para Campinas, para o Rio, para as outras cidades. Não tinha expediente à tarde. E ele disse que ia acabar. Eu subia e descia todos os dias. Aí ele veio, assumiu o comando. 2 dias lá, vem o chefe da minha seção e diz, o general quer falar com você. Eu falei, pronto, eu vou ser o primeiro a ser chamado a atenção. Poxa, mas eu chego aqui no horário, eu fico até final de expediente. Falei com o chefe de Estado-Maior, o Eleusipo. Falei, chefe, parece que já quer falar com você sim, pode entrar. Estava ele sentado, né? Entrei, me apresentei, tudo aquilo, pediu como é que ia Helena, como é que ia as filhas, tudo bem. E eu lembrei do nome da esposa dele, que era Terezinha, e de um filho, ele tinha 3. Lembrei de um filho que nasceu no dia 25 de agosto, dia de Caxias, dia de soldado. E ele pôs o nome de Luiz. Muito bem. Aí vira ele. Manuel, eu gostaria que você fosse o meu auxiliar. Eu falei, chefe, eu não sei se eu tenho competência aí para ser auxiliar do senhor. Não, tem mais do que competência. Por que eu estou comentando isso com vocês? Com você, Roberto? Porque naquela época, o ajudante de ordens dos generais era um oficial da academia. E mudaram, passou a ser o oficial do quadro auxiliar. Eu fui um dos primeiros a trabalhar como ajudante de ordem de general, né? Aí comecei com ele, né, trabalhando com ele, aí fiquei
toda a minha carreira de oficial do Exército como ajudante de ordens de general, mesmo como capitão, não me dispensavam. Saiu o general e você continuava? Mudava o general? Não, mudava o general. Eu vou contar 2 casos. Eu fui ajudante de ordens com ele na região. Certo. Muito bem. Veio servir o general Santana, mas o ajudante de ordens dele estava terminando o curso de advogado. Estava fazendo faculdade, estava terminando. Então, ele só viria depois de março para cá. E eu, até março, tive autorização do general aqui, que eu ia voltar para estar com o general aqui. De eu permanecer lá, porque a esposa do general Alvir ficou porque os filhos estudavam. Muito bem, eu fiquei ajudando o Santana, mas naquela época o ajudante de ordem levava o general em casa, apanhava ele em casa, trazia, era um segurança no duro. Muito bem. Um dia, e a mulher dele era danada, ela tinha a ESG, a Escola Superior de Guerra, e era uma mandona. Um dia, chego na minha sessão, toco o telefone. O soldado falou: a esposa do general quer falar com você. Manuel, essa casa aqui é uma porcaria, não sei o quê. A máquina de lavar quebrou. Eu falei: pode deixar aqui, eu vou providenciar o conserto. Mas antes, eu ia lá. Cheguei lá, examinando, pego a tomada, o fio tinha quebrado. Aí pedi chave de fio naquele negócio, arrumei, liguei, funcionou. Eu falei: ó, chama aí a dona... Não lembro dela, Luísa. Ela chegou, eu falei: pronto, a máquina já está funcionando. Como? Já está funcionando. Era o fio que estava quebrado aqui, eu já arrumei. Você arrumou? Sim, senhora, pode usar normalmente. Passou mais um mês, liga. Falando para você que isso aqui é uma porcaria, a enceradeira não está funcionando mais. Era aquela enceradeira de 3 rodinhas. Eu fui lá ver. Quando cheguei lá, o motor rodava. Eu falei: isso ou foi a correia que quebrou, né? Não tem outra solução. Isso aí ele manda comprar. Aí desparafusei, tirei. A correia tinha saído do lugar. Porque uma das escovas estava solta. Aí fui lá, coloquei no lugar, apertei tudo. Avisa ela que a enceradeira... Aí veio ela, falou: o que houve? Você já arrumou a enceradeira também? Eu falei: isso aí era a correia que saiu do lugar, tinha uma escova solta, tá? Olha, vou falar uma coisa para você, já vou avisar ele chamava José, né? Para ela. Vou falar para o Zé dispensar o doutorzinho dele daqui, porque tudo que eu pedia para ele tinha que chamar o eletricista, o mecânico, tudo que quebra aqui você arruma. Você é que vai ser o nosso ajudante de ordem. Falei: meu Deus, já estou com tudo engrenado lá em Santos. Aí, quando eu voltei, fui falar com ele, né? Falei: chefe, eu estou numa sinuca agora. Vou lá, arrumo as coisas, a sua esposa disse que não quer mais saber do doutorzinho. Eu nem sabia quem era o doutorzinho, aí que eu fui saber. E que eu vou ficar aqui. E eu já estou com o meu problema resolvido, chefe de Santos. Falou: Manuel, a partir de agora avisa todo mundo na sua sala que você não está mais aqui. Não atende mais minha mulher, que eu vou falar com ela que você já foi embora. Então, essas coisas assim aconteciam, né? E a gente foi vivendo, aí vim servir com 4, já tinha servido com 4 generais aqui.
Comecei com Glênio Pinheiro e fui embora até o último. No fim, quando eu fui para a reserva, me prestou uma homenagem de cair o queixo, lá no Guarujá. Então, eu não posso me queixar da vida, nem da vida militar, né? A gente cumpriu aí com, com todo o direito, tudo tranquilinho. E por um acaso. Por que eu falei isso? Por causa do Ney. Que se o Ney não me segurasse, eu estaria como os outros colegas, né? Não sei nem se eu conseguiria fazer a faculdade de engenharia, porque era tudo em São Paulo, aqui não tinha nada naquela época, né? Apesar de que depois que meu pai foi para a refinaria, passou a ganhar um pouquinho mais, mas tudo isso aí é judiar dele, né? Então, foi minha carreira militar. Na carreira militar, olha só o que aconteceu. No finalzinho, o Justo ganhou as eleições. Muito bem. E aquele jeitão dele, ele não deixava de atender um convite nosso. Quem é que ia recepcionar ele e levar ele para o general? 7 de setembro, o carro chegava, eu ia lá pegar ele com a dona Nilce, levar para o palanque. Bom, 30 de agosto, não me deixaram ir antes, porque eu tinha o dia 25 de agosto, que era dia de soldado, e tinha que expedir os convites de 7 de setembro. Era a minha repartição que fazia isso. E o ajudante ficou com medo, era o general Máximo. Na época era tenente-coronel. Não, Manuel, fica aí, a hora que você expedir tudo, tá, depois não tem mais festa nenhuma. Bom, eu falei, tá certo, mas saí. Muito bem, aí aconteceu aquilo. Dia 30 de agosto, publicou a minha ida para a reserva. Mas eu ainda fiquei lá quebrando os galhos. Mas, dia 2 de setembro, a Helena atende uma ligação, diz, ó, general, o prefeito quer falar com você. Eu falei, que prefeito? O de Santos. Eu falei, eu já mandei um bilhetinho para ele, né, uma cartinha para ele, dizendo que a partir do dia 30 não estaria mais na função, quem ia me substituir era fulano de tal, ele quer falar com você. Fui lá, né? Que ano? Pronto. Hã? Que ano? 87. Aí chego, tudo bem, prefeito? Tudo bem. Manuel, capitão. Capitão, eu queria que você viesse trabalhar comigo aqui na prefeitura. Falei, como? Eu queria que você... 1987. 80, Aí, nessa altura dos acontecimentos, eu cheguei e falei, prefeito, eu tenho 35 anos de vida militar, eu lá entendo. Não, é você que eu quero aqui. Eu falei, olha, eu estou com uma viagem para o Nordeste, que a Helena é paraense, né? Tem os parentes lá, Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Eu falei, já estou marcado, quando voltar eu entro em contato com o senhor. Fui, a ideia era demorar um mês. Olha, passamos 45 dias fora. Quando eu cheguei aqui, todo mundo, olha, o prefeito liga para cá todo dia. Liguei para ele. Eu falei assim, Manuel, quando vai para a reserva, se tem férias de general, porque o general naquela época tinha férias de 45 dias. Bom, está vendo? 45 dias. Pois bem, fui lá, comecei a trabalhar com ele. Inclusive, eu fui para o lugar do Carlos Pinto. E o Carlos Pinto assumiu a secretaria... Abastecimento. Isso. Então, conta como você entra lá e a questão do capitão. Hã? A história do capitão, era isso. Aí, então, aconteceu o seguinte. Eu fui resolver com a Marli os problemas para trabalhar, né?
problema de salário, tá, essas coisas. Resolvido tudo com a Marli, vira ela e diz assim para mim: Maneco, eu não sei como é que nós vamos te chamar aqui. Eu falei: qual é o problema? Manuel. Ah, é? Tem o Manuel secretário de obra, o Manuel secretário de planejamento, o Manuel motorista dele, o Manuel secretário do falecido professor Rivô. Vamos lá falar com ele. Primeira vez, ele sentado, né, na mesa, ela em pé aqui, eu em pé ali, e ela explicando, e ele só falava assim: qual é o problema, Marli? Quando ele falou a terceira vez, ela falou: olha, se você mandar chamar Manuel e aparecer em 5 aqui, não vem me dar bronca. Você sabe que eu chuto o pé da mesa. Estou falando isso porque ela tinha muita amizade lá com ele. Ele falou: mas Marli, ele é o capitão. Quem é outro capitão aqui? Ah, quer dizer que tem que chamar Capitão Manuel? Tem que chamar, não, ele é. Acabou. Eu recebi vários casos, mas eu guardei um do menino da Riviera, o dono lá da Riviera. Fui lá para falar com ele. Aí estávamos conversando, ele falou assim: por que te chamam de capitão? Eu explicava, né? Eu falei: não, me chamam de capitão porque eu sou capitão, né? Não era mais capitão, era major, mas deixa para lá. Eu falei: isso vão esquecer. Ah, o senhor é do Exército? Eu falei: sim, fui do Exército, sim, tá. Ah, que engraçado, porque eu ficava impressionado. Fala com o capitão, todo mundo que entrava lá. O senhor foi trabalhar em que no gabinete? Qual é a secretário dele, secretário do prefeito. É. Era eu. Agora, o que tinha? Ele não saía sem me levar. Eu lembro do governador de São Paulo. Ai, meu Deus, como era o nome dele? Só que lá era um coronel que ele tudo pedia para o coronel anotar. Esqueci o nome dele. Bom, tudo ele só falava para mim: anota, Manuel. Aí chegava na reunião que ele fazia segunda-feira, sapecava tudo aquilo pro secretário. E uma coisa engraçada também que aconteceu, ele criou a reunião dos secretários, né? Aí ela sabe, e você acha que sabe também, quando ele falava: fulano, comenta sobre os problemas da secretaria tal. Ele, uma vez, pegou o professor Rivô. Aí o Rivô, né? Não, porque é uma secretaria muito boa, porque fulano faz. Rivô, eu estou pedindo para você mostrar os erros da secretaria. Isso aqui não é para elogiar ninguém, não. Não, Justo, não tem problema a secretaria. Ah, não tem? Então você, 3h15 a 3h30, você vai lá no café. Ali o café. Hã? Café Carioca? Você vai ali no Carioca, que você vai encontrar a sessão dele toda lá tomando café. Como se nós aqui não dessemos café. Aí o Rivô já ficou bravo com ele. Rivô, estou falando, isso é uma reunião para mostrar os erros, para serem corrigidos. Dali para frente, eu vim e sentava o Mário. E ninguém ficava bravo, porque era só deles, né? E a gente que estava por ali. Outra coisa, ele ficava louco com o Carlos Pinto, quando o Elemento vinha para falar com ele e não estava relacionado. E que criava um caso, o Carlos já dava aquele esporro comum dele. Que o nego saía dali de marcha ré, né? Eu falei, aí ele falou, uma vez,
comentaram qualquer coisa com ele. Ele falou assim, não, é que o capitão é diferente. Ele fala não, mas os negros não têm coragem de retrucar ele. Ele primeiro explica, ele diz que não tem condição, mas marca na agenda e no dia tal vamos atender. E eu deixava claro, olha, é 7, um exemplo, né? 7h30, ou então 10h30. Por favor, não chegue 1 minuto depois que não entra, hein? Como assim? Não entra. E não entrava mesmo, né? E na reunião que ele fazia, às segundas-feiras, era um sarro aqui. Reunião das 6 horas? É? Reunião das 6 horas? Reunião das 6 horas. Você veja só, ele chegava 5 horas lá. Eu, para deixar o negócio engrenado também, 4h30 está na prefeitura. Para ver o problema do chá, que ele não tomava o café, né? Ele tomava o chazinho dele, ver se tudo estava engrenado direitinho. Agora, que ele deixava todo mundo com a rédea na mão. E você tinha um problema na tua secretaria, ele mostrava para resolver. Na seguinte, ele te cobrava, resolveu ou não resolveu? Eu acho, politicamente falando, o que eu aprendi de política com ele, com sinceridade, não é chutar, não. Eu te garanto que muita gente que nasceu na política não tinha a noção que eu tinha de política. Uma coisa engraçadíssima que aconteceu comigo. Primeira reunião que ele foi lá com o Quércia, do PMDB de São Paulo. Vamos, porque eu nem vamos, eu já sabia que eu ia. Estou eu lá na plateia e ele do lado do Quércia, que também o pessoal respeitava, todo mundo, viu? Era impressionante. Aí lá para as tentas, vira ele e diz assim, capitão, vem aqui um pouco. Quando eu levantei frontal de nego olhar para trás, outro olhar de lado, fui eu lá, né? Ele falou, anotei tudo direitinho e tal. Foi no bolso do paletó, desci. Você, os colegas mais... Você é capitão? Eu falei, capitão não duro não, eu sou major, mas do exército. Da polícia eu falei, não, do exército. Do exército? É, tal. A hora que acabou essa reunião, todo mundo para cima de mim, querendo saber se eu era capitão da polícia militar, né? Quando eu dizia que era do exército, mas do exército, o Justo está te chamando para trabalhar com ele. Eu falei, foi. Mas você tem, então, algum parentesco? Eu falei, tenho nada. Eu conheci ele como prefeito. Não tive nenhuma atividade que me ligasse a ele, não. Mas foi um sarro. Aí, para frente, capitão lá também. Qualquer coisa, fala com o capitão do Justo aí que ele... Você continuava sendo ajudante de ordens, então, ali? É. No duro, a minha função era um tipo de ajudante de ordens ali. Porque mesmo para exercer a função, eu não ficava ali. Se ele saía, estou eu saindo junto com ele. Ele não saía de jeito nenhum. É sempre junto com ele. O engraçado foi um dia. Ele saía e fazia as inspeções, né? Criou um pronto-socorro no morro aí da... Meu Deus, onde tem o lago ali, que diz que tem Nova o... Sintra. Nova Sintra. Muito bem, criou lá, tudo bem. Um dia, ele chega e falou, capitão, você vai fazer alguma coisa à noite? Eu falei, não, Justo. Vamos dar um pulinho aí para fazer uma ronda? Eu falei, vamos. 00:30 por aí, paramos lá em frente, luz acesa, entramos. Você viu alguém? Nem nós. Aí ele começa, entrou.
e aqui e ali, abriu uma porta, era problema onde tinha seringa. Ele falou, não, aqui não, que a gente pode mexer aí, vão dizer que nós quebramos. Fomos lá para a área da cozinha, pegamos o rodo, vassoura, pano de chão, sabão, tudo no carro dele. Viemos embora. Dia seguinte, o secretário vai lá dizendo para ele, chefe, nós precisamos pôr a guarda para tomar conta aí dos PS, porque estão roubando as coisas. E é ladrãozinho vagabundo, porque não mexendo no material do PS mesmo. Levaram vassoura, levaram rodo, sabão, não tem nada lá. Aí ele tocou a campainha, fui lá atender, falou, capitão, manda o Maneco pôr o carro aí na rampa. Sim, senhor. Colocou, fui lá, ele falou, vem cá, vamos lá fora. Chegou lá, falou para o Maneco, abre o porta-mala. Prefeito, quem é que devolveu tudo isso para o senhor? E o auxiliar dele lá do morro junto também. Aí vira ele. Foi aquele menino que morreu, que era... Vira ele, chegou e falou assim, os ladrãozinhos vagabundos, sou eu e o capitão. Tá vendo? Fui lá, levamos tudo isso, não apareceu ninguém, está tudo dormindo. Acabou. Ninguém mais. Se dormia, um ficava de vigia. Não, são casos assim que são impressionantes dele, e você fica preocupado em sair. Então, a gente tem essa situação, e aí, em função do caso com a Marli, fiquei sendo capitão. Se quisesse falar comigo na prefeitura, era capitão Manuel. Se não colocasse o capitão, e todo mundo ficava invocado. Por que te chamam de capitão? Porque eu sou, pô. E o Justo dava muito incerta? Dava. Era impressionante. Você quer ver uma coisa, antes da incerta, que ele fez para mim? Me convidava para o karatê. Pô, para mim, karatê naquela época era o Kid O'Hara, que dava pesado, andava na parede, aquelas coisas assim. Eu falei, vamos me meter nisso. Mas encheu tanto que um dia eu falei, olha, eu vou para o karatê. Chego lá, digo que não gostei, acabou. Tá bom, então o carro te pega às 5h30. A gente chegava aqui para 5, vassoura na mão, barreira. Aí chegou o Shinzato. Chegou o Shinzato, ele me apresentou, né? Ah, capitão, fazer karatê também, muito bom. Sim. Ele tem kimono? Não, pegou já o kimono. Prefeito, ensina a amarrar kimono, né? Cinto kimono. Tudo bem. Aí vira o Justo, pode tirar o sapato, que aqui ninguém entra de sapato. Deixa ali de pezinho, que também ninguém bole. Muito bem. Entrei lá para dentro, né? Eu falei, a hora que perguntar gostou, vou dizer que não gostei. Olha o que é a vida. As coisas acontecem comigo que eu tenho que agradecer a Deus. A ginástica de aquecimento, ou seja, lá dentro era um exercício de aquecimento, era a ginástica que eu fazia em 1955, que depois mudou, a calistênica. Eu falei, poxa, isso aqui eu até venho. E o Justo, olha, aqui você não precisa pedir nada para ninguém, você só vê o mestre fazendo. Faz igual ele faz e pronto. Ninguém vai te corrigir, não,
porque ninguém aqui é maior do que o mestre. Não sou faixa preta, porque realmente eu falei do joelho com o Ney, né? Eu achei que eu tinha coisas que tem a posição senza, que você senta no calcanhar. E eu machuquei, não dava mais para fazer senza. Falei com o Shinzato, ele falou, não, o capitão faz o seguinte, né? Arruma toquinho, põe uma tábua, quando for posição senza, pega toquinho, senta no toquinho. Eu falei, não, mestre, dá licença, não vou fazer isso aqui na sua aula, não. Não, pode fazer, estou mandando. Falei, não, senhor. Aí desisti. Queria me dar faixa preta de qualquer jeito. Falei, não, senhor, obrigado. Se o senhor acha que eu mereço, eu já estou feliz com isso. Então, essas coisinhas assim que a gente acaba agradecendo tudo que tem com a gente. E, independente dessas coisas todas, o fato de ter trabalhado com Justo, a minha vida mudou. 13 de outubro de 2010, terceira parte, depoimento do capitão Manuel. Então, quando acaba a prefeitura, o Justo é eleito depois, né? 2 anos depois. 2 anos depois ele é eleito deputado, né? Isso. E aí? Bom, foi outra vida que eu acabei vivendo com ele. Quando terminou a prefeitura, ele, inclusive, queria que eu ficasse numa função lá. Eu falei, não, Justo, desculpe, estava com você, tudo bem. Se precisar de mim, a gente continua junto, não tem problema nenhum. Então tá bom, tal, mas você podia ir lá trabalhar, poxa vida, tal, ficar lá num canto. Não. Com você é outra coisa. Aí continuamos juntos. Ele saía, ia para um canto, para o outro, ia junto, ia muito para o sítio com ele. Aproveitava, né? Ia para lá, já ia pegar enxada também, lá para carpir, essa coisa arada toda. E ele tinha um trato com os animais, eu vou até contar porque pouca gente sabe disso. Tinha um sapo que já parecia uma tartaruga, que ficava na porta de entrada. Quando ele chegava, o sapo saía um pouquinho de lado, ele dava comida para ele e ele ficava ali. Se tinha qualquer coisa de diferente, ele guinchava, que o sapo tem um negócio assim, né? Você vê que coisa? Ou então ele saía para cá, o sapo atrás. Se tinha alguma comidinha, ele já comia. E um ganso. Esse ganso era qualquer coisa fabulosa. O carro chegava lá em cima, antes de vir para o sítio, tinha uma descida. Ele parava, o carro dava uma buzinada. O ganso daqui voava, parava lá no carro, ele conversava com o ganso. É verdade. Batia, o ganso vinha embora e esperava ele no portão. Era outro que andava junto com ele. Era só de sair de casa, o ganso estava junto. Umas coisas assim que a gente ficava impressionado com ele. Mas então, ficamos juntos. Aí ele se candidatou a deputado estadual, evidentemente que a gente trabalhou para a campanha dele, né? E foi eleito. Antes de continuar, a gente vai retornar um pouco. Quando você era capitão do Exército, então ele faz o convite para você ir trabalhar com ele. Era o Justo, do PMDB. Qual foi o seu procedimento? Sim. Aí teve um procedimento muito especial. Você veja, a 64 estava terminando, a fase 64. Santos foi a primeira cidade a ter eleição direta e que o Justo foi eleito, e era Arena e MDB. Muito bem. Quando ele me chamou, eu liguei
para todos os generais com quem, os 8 generais com quem eu trabalhei. 8 não, 7, desculpe. E um deles era chefe do SNI, o general Alvir Soto, que ia acabar com a Operação Cometa. Liguei para ele, expliquei, ele falou, Manuel, esquece tudo isso, Manuel, o doutor Justo é uma pessoa excepcional, vá trabalhar com ele sim. Liguei para os outros, todo mundo, né? E o último, que estava aqui, que foi quando eu saí, liguei para ele e falou, Manuel, o doutor Justo virava e mexia, me telefonava para mim liberar você logo, que ele estava precisando de você. Você vê que coisa espetacular. Faço questão de comentar isso, porque criticam o militar, que é isso, que é aquilo. Eu falei, poxa vida, teve na mão de todo mundo, teve inclusive problema com o nosso navio que teve aí, como é que era? O Raul Soares. Mas você veja, não criou problema e nem queria falar nessas coisas. Todos os generais chamavam ele para tudo e ele comparecia a tudo. O general acabou com a Operação Cometa? Acabou. Acabou? Acabou sem punir ninguém. Você quer ver uma coisa que acontecia? Só para você ter ideia. Quando tocava a chegada dele, muita gente não usava o gorrinho. Muito bem, quando ele passava no corredor, não fazia continência, porque não tinha gorrinho. Fez uma reunião com os oficiais, vou usar a expressão que a gente tem no quartel, deu uma mijada em todo mundo, que tinha que usar cobertura. Não interessa se o general estava passando do lado ou lá na frente, tinha que parar e prestar continência. Né? Mudou tudo. Então tocava o toque de general, todo mundo corria para dentro da sua sala. Ou colocava, andava de gorrinho. Comprou aquela escovinha de sapato para limpar o coturno, né? Porque virava e mexia, tinha um com o coturno sujo. E justificava que não tinha onde limpar. Comprou, ia lá, vai lá, passa o pezinho lá na escova. Então, são coisas assim que a gente guarda com uma satisfação com relação ao nome dele, que era impressionante. No fim, todo mundo achava que eu era parente dele, do Justo. Então, vamos voltar. Você está entrando na Assembleia. Qual é a sua impressão de trabalhar na Assembleia? Primeira impressão sua. Olha, a minha primeira impressão, eu achei que não ia me dar bem. Porque você ouvia os comentários, né? Isso, aquilo, porque o deputado tal faz isso, porque o secretário faz aquilo. Eu falei, cacete, eu não vou me dar bem nesse negócio. Pois olha, ele era um exemplo de honestidade dentro daquela Assembleia. O que ele falasse, não tinha nenhum adversário que ia contra ele. Podia, depois, com calma, vir, Justo, aquele comentário assim, o que você acha se a gente fizer assim, um assado? Mas responder para ele, ninguém. Tinha autoridade, então? Impressionante. Impressionante. Todo mundo o respeitava. Então, dentro desse esquema, você acaba ficando numa situação engraçada. Tinha que falar com ele. Ele não estava? Não, pode falar com o secretário dele, que é a mesma coisa. A gente pensa que realmente é brincadeira, mas é uma verdade. E isso me serviu para a minha vida aqui fora. Você veja, a gente... depois que ele deixou a Assembleia...
quis. Fala mais um pouco da Assembleia. E a Assembleia, como é que era lá? Então, Alguma coisa na Assembleia? Olha, E ali os embates. Que lhe marcou na Assembleia? Além dessa autoridade do justo. o respeito que todo mundo tinha por ele. Veja bem, além disso, a gente não tem como acrescentar mais nada, porque o adversário respeitava. O que o justo falasse estava dito. Ninguém, no momento, contrariava ele. Todo mundo concordava, depois vinham os acertinhos, mas fora ali do ambiente de sessão. E aquele jeito dele, a tranquilidade dele. Quer ver uma coisa que ele fazia? Era levar frutas do sítio lá para a Assembleia e dar para os deputados. Banana, que mais que ele levava? Mexerica, né? Hoje tem outros nomes, no nosso tempo era mexerica mesmo. Laranja, abacate. Ele levava essas coisas e o pessoal ficava todo alegre. E foram 9 anos. Né? Desculpe, 8 anos, desculpe. Foram 8 anos. E era uma coisa impressionante, mesmo na sessão dele. O nego brincava, fazia show. Ali entrava, doutor Justo, tá, pode entrar. Deputado Justo, tá, pode entrar. Então, assim, coisas que a gente pudesse destacar num momento assim, eu realmente sou honesto. Não dá, só se a gente fizesse um lembrete. Mas foram 8 anos maravilhosos que a gente passou subindo e descendo. Subir e descer. Aí, E a serra, como é que era subir e descer? bom, tranquilo, porque o próprio motorista dele, depois houve uma troca, já sabiam que eles não podiam passar dos 80 quilômetros. Tinha que obedecer a velocidade, tinha nada de sair cortando ninguém, aquele jeitinho dele, que a gente fazia uma viagem tranquila, sossegada, podia ter neblina, não ter neblina, ter sol, não ter sol, era uma maravilha. O Justo viajava muito fora do eixo Santos-São Paulo? E quando deputado, como prefeito e como deputado, ele viajava muito? Olha, para ser honesto com você, como prefeito, não. Só quando tinha alguma solenidade que o convidavam, né? O prefeito de tal lugar, assim, conhecia ele. E outra coisa, o que fazia ele viajar para fora da cidade era o karatê. Então, tinha uma festa em Lins. Ele ia lá na festa. Uma festa em Campina, outra festa em Jundiaí, essas coisas. Mairiporã ele é bastante, tá? Hã? Mairiporã. Mairiporã também. Então, mas tem ligação. Você também ia lá para dormir no chão, essas coisas? Hã? Onde que dormia no chão? Ah, peraí. Tinha uma reunião anual que era feita ali em... Meu Deus do céu, pego de surpresa assim, falho. Mas era um local da macrobiótica. É Mairiporã. Em Mairiporã. Mas não era propriamente na cidade. A gente saía fora antes de passar o túnel, aí tinha um casarão maravilhoso, tudo bonito, bacana. A gente dormia no tatame. E ele me levava. Eu gostava. Porque você sabe que eu fazia um regime. Não, no duro mesmo, comendo aquilo. Café da manhã não tinha café. Era chá. O almoço,
o jantar, você tomava um chá e acabou. Não tinha nada de excesso. E a comida era diferente da nossa. Esse negócio de gordura, tá? Não tinha nada disso, não. Então, você comia aquelas coisas, por exemplo, feijão e arroz. Isso não entrava na comida, né? Era mais legumes, em suma, saladas. E arroz integral, não é? Não, o arroz integral, exatamente. Não tem, bom, ele sempre comeu arroz integral. Aqui mesmo, na casa dele, era arroz integral. A gente frequentava uma casa de macrobiótica. Almeida Moraes. Almeida Moraes, exatamente. Não sei se ainda existe. Eu cansei de ir lá fazer refeição. E tinha uma aqui na São Francisco também, lá perto da Praça José Bonifácio. Tinha um ali, porque eu fui... Tinha uma Amador Bueno, que era a Dona Rosa. Amador Bueno, que... E a Associação Macrobiótica, que era na Almeida Moraes. Almeida Moraes, O exatamente. Aires, que tomou conta muito tempo. O Aires foi o último. Então, você quer ver, tinha coisas ali que eu, no fim, passei a usar, a fazer parte do meu café, né? Aquela... Não era o gergelim, era outra pasta. Também maravilhosa. Missô. Isso. A gente aproveitava. Então, bom, o senhor sai do Exército, ingressa nessa... Na vida civil, com o justo. Com o justo. Quase um militar. Quase um quartel, quase um militar. E quando o justo já não é mais deputado, não é mais... E aí, como é que foi? Não, continuamos juntos. Sei. Mas não se disputa. E aí? O dia a dia? Não, era um... Civil. Não, era dia a dia. Você quer ver uma coisa? Ele sempre tinha um chamado de amigos. Ou para ir dar uma palestra em tal lugar, ou para ir numa reunião em tal lugar, e o capitão Manuel estava com ele. Certo. Ele ligava para mim, você vai fazer alguma coisa? Não, aqui. Ou então ir para o sítio dele. Cansei de ir para o sítio dele depois desse período que ele deixou, vamos dizer assim, a política ativa. Então, a gente viajava daqui para lá, o motorista levava, ficava. Ele não gostava muito de dirigir, né? Aí, de vez em quando, eu mesmo levava o carro, íamos para lá e Mas tal. aí o senhor se filiou ao PMDB, porque depois o senhor veio ser o presidente do PMDB. Sim! Foi bem lembrado. Ele sempre foi o presidente do PMDB. E não adiantava que não tinha outro. Um dia estou na casa dele, ele tomou banho, se trocou, passou na sala para ir tomar o café, vem com uma folha de papel. Capitão, dá uma olhada, vê se falta alguém. Eu nem sabia do que se tratava. Peguei aquele negócio, executiva do PMDB, presidente ele, primeiro vice-presidente, eu. Falei, o Justo está com brincadeira. Ele tem gente que nasceu na política, ele tem gente que tem muito mais conhecimento, tem vereador. O segundo vice-presidente era o Manuel Constantino, esse eu lembro. Aí eu falei, ele está com brincadeira. Deixei a folha lá de lado e continuei vendo a tribuna. Bota ele do café. Algum problema? Falei, tem um probleminha. Para ele era tudo 36. Será que eu, com 36 anos de vida militar, não conheço mais o meu eleitorado? Quem é que eu não coloquei? Eu falei, não, Justo, não precisa colocar ninguém. Capitão,
você está falando que precisa tirar a gente daí? Eu falei, isso mesmo. Quem? Olha a situação. Ele de pé e eu sentado, porque estava lendo a tribuna. Eu falei, eu. Capitão, você está com brincadeira? Eu falei, Justo, aqui tem gente que nasceu na política, Justo. Tem vereador. Você sabe que eu estou aqui por tua causa. Tem que ser você, capitão. Olha as saídas dele como eram técnicas. Eu vou me candidatar novamente a deputado estadual. E se eu ganhar, o presidente vai estar sempre do meu lado. Olha que danado. Justo, toma, tá lindo de morrer, nota 10. Você vê, o que eu ia falar depois disso? Né? As saídas dele eram estratégicas e você não tinha como responder. Só que aí ele começou a ter problema com a saúde. Né? O problema dele começou a se agravar e 4 meses antes da nossa eleição ele faleceu. E aí o papai aqui presidente, não tinha como. Chamei o Carlos Pinto, o Papa, não sei mais quem, o nosso vice. Bom, cheguei e falei, gente, eu estou cumprindo um mandato tampão. Pode ver um presidente para assumir o partido. E tem gente aí em condições de... O Carlos Pinto já ficou bravo, né? Aquele jeitão dele. Vira o papo e diz, está certo, Maneco. A hora que a gente... Nós vamos ver isso aí, depois a gente fala com você. 2 semanas depois, me convido para uma reunião. Vou para a reunião. Manuel, se você não for candidato, já tem 4 chapas. E aí eu lembrei o que o Justo me pedia. Coitado, já deitado ali no sofá, sem poder andar e tal. Falei, tá bom, eu fico mais esse mandato. Todo mundo tirou a chapa. Continuando. Estava para terminar o meu mandato. O que a Executiva Nacional do PMDB fez? Prorrogou o mandato de todos os presidentes de partido. Tá bom, o que eu vou fazer? Terminando esse, prorrogou outra vez. Fiz outra reunião e falei, se prorrogar outra vez, o Maneco não é mais do PMDB, não. Eu vou embora. Aí não prorrogaram. Então, é umas coisas assim engraçadas que, se não lembrarem, a gente esquece. Graças a Deus, fiquei 3 anos e 4 meses, não tive problema nenhum nesse período. E ele pedia para mim, com lágrimas já escorrendo nos olhos, que eu fizesse o possível e impossível para eleger o Papa, que seria o melhor prefeito que nós teríamos. Eu falei, não, melhor que você não aparece nenhum, não. Não, mas faz isso. O Papa foi eleito. Vem ele e me pede, Manuel, eu vou pedir um favor para você. Eu falei, Justo, que pedir favor, pelo amor de Deus, se tiver que pedir favor, eu que tenho que pedir para você. Não, você. Eu não vou estar mais aqui quando o Papa for assumir novamente a prefeitura. Eu quero que você dê um abraço nele como se fosse eu. Falei, que nada, justifica. Não, estou falando sério. Tá bom, pode deixar que eu faço isso.
E fiz. Fiz lá na nossa sede. Você sabe que era um tal das mulheres enxugar a lágrima. Foi um negócio, uma cena assim, chocante, mas eu falei, tenho que cumprir o que ele me pediu. Eu mesmo fiquei emocionado. Então, são coisas assim que a gente vai lembrando devagarzinho, mas que realmente, hoje, eu comento com o pessoal, se falar o Manuel, para falar de mim, ninguém sabe quem é. Você falou o Capitão Manuel, o pessoal conhece. E eu tenho que agradecer isso ao Justo, que foi ele quem me carimbou. Porque, usando de honestidade, eu pensei que não colasse. Quando a Marli falou com ele, ele disse, não, ele é o capitão. Eu falei, que isso aí, daqui 2 meses, 3 meses, ninguém mais sabe de capitão, coisa nenhuma. E pegou, impressionante. E não sou, né? Quer dizer, não sou, não. Se fosse outro, ia criar um caso falando, não, eu sou major. Capitão Manuel, Major Manuel, as suas considerações finais. Bem, as minhas considerações finais vão ser a vocês. Eu, com toda a honestidade que tive e tenho até hoje com os meus amigos, nunca imaginei que pudesse estar um dia aqui com vocês, num momento tão importuno para uma situação desse alto nível que é essa gravação que vocês estão fazendo comigo. Eu quero, de pronto, agradecer de todo o coração, tanto você quanto você também, que é uma coisa que, de minha parte, nunca imaginei que um dia pudesse acontecer isso comigo. Quando você falou comigo, eu ainda falei, mas para que ela quer que eu vá lá? Não tem relação. Vou ser honesto com você. Quando nós tivemos aqui uma palestra foi do general, não, do diretor aqui, do proprietário. Eu fui lá, agradeci ele, disse para ele que ele me fez voltar ao tempo do Santos Dumont com a palestra dele, que foi maravilhosa. Eu falei, será que ele comentou alguma coisa? Estão querendo saber o que eu falei com ele, o que eu não falei com ele? E chego aqui, tenho essa surpresa maravilhosa. Agradeço de todo o coração vocês e me ponho à disposição para ajudá-los naquilo que for possível, tá bom? Muito obrigado mesmo. Em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos e da Unimonte, agradecemos ao senhor Capitão Manuel pelo seu depoimento. Muito obrigado. De nada. Valeu, capitão.